Mas por enquanto vou um pouquinho lá para fora. Começo a olhar para a Suécia, onde está o Wellington, o nosso companheiro de jornada desde ontem, de resto, que se vai juntar a mim agora. Wellington, bom dia, cá estamos novamente, porque já temos novidades, não é? Já há dados, primeiro divulgados na madrugada de ontem para hoje e agora esta manhã também já há divulgação de dados. Boa tarde. Boa tarde, Claudete Silva. Boa tarde a você assistindo a televisão pública de Angola. É sempre um prazer estar aqui. Os números apresentados, uma alteração, né, entre a primeira prévia que foi divulgada na madrugada e essa segunda, um número bastante avançado já de votos apurados, 86%, e temos aqui muito o que falar, Claudete, sobre o cenário, a análise dos números. Eu considero que o MPLA está a superar o maior desafio da história dele desde 1975, que o presidente João Lourenço, na verdade, teve apenas 2 anos de governo, né? Porque na agenda do partido ele teve que implementar o combate à corrupção, que era algo que poderia atingir em cheio o partido e gerar fraturas, né? E depois veio a pandemia. Na verdade, ele só teve 2 anos desses 5, foram muitos desafios, e considero que o grande derrotado até aqui, nos números apresentados, tem sido a Casa CE, que saiu de 9,45%, está aí numa labuta enorme para conseguir atingir 1%, um percentual inferior ao debutante PHA, da ex-colega da Rádio Nacional, Bela Malaquias. Então, eu vejo que o Casa CE, que nasceu ali como uma espécie de apêndice da UNITA, foi reimplantado no partido do Galo Negro, que viu o seu percentual crescer, não apenas por méritos próprios, mas principalmente por essa conjuntura, né, desgaste interno dentro do MPLA, e também toda essa perda da Casa CE pelo declínio que foi visível de 2017 para cá, e isso tudo fez com que a UNITA fosse favorecida até aqui nesse crescimento. Alguns analistas, Claudete, estão certos quando enxergam a derrota de muitos votos do MPLA em Luanda como um reflexo do trabalho desatento junto à juventude nas redes sociais. Eu cheguei a comentar, inclusive, sobre isso com o então responsável pela comunicação social do partido em 2019, mas nada foi feito e eu já vi ali uma série de falhas que o partido não teve tempo de corrigir. No entanto, é preciso deixar claro que, se houve mérito da parte da UNITA por explorar as redes sociais e atrair a juventude, temos que ver também que, de um modo geral, houve muito, mas muito mérito também na vitória do MPLA até aqui, na contagem geral. Porque o combate à corrupção, como eu falei, é uma agenda corajosa e que, em muito, contribuiu para uma fragmentação interna, o desgaste momentâneo da imagem do partido. Mas o presidente João Lourenço, como candidato também, né, ele soube conduzir isso e, como presidente, ele herdou muitos desafios. E se essa tendência de votos aí for mantida no anúncio final, ele deverá ser confirmado para um segundo mandato, com um país mais arrumado, com a economia favorecida pela alta dos preços dos commodities, e agora mais experiente, com uma visão muito mais realística do cenário interno e também com o mundo precisando muito mais de Angola do que o contrário. Então, temos que observar que este provável novo mandato do presidente João Lourenço, que deverá ser confirmado ainda hoje pela tendência dos votos apresentados, será uma oportunidade para o partido MPLA ser reunificado e fortalecido. Eu creio que os eleitores que nasceram após a assinatura dos acordos de paz e que hoje são chamados de juventude, terão nas próximas eleições uma média de 27 anos de idade e poucos serão influenciados por redes sociais e outras ações em manada, como vimos, especialmente em Luanda, nessas eleições. Então, por isso, Claudete, eu vejo que o MPLA deu um passo para trás nessas eleições, comparando com a anterior, em número de votos, mas para que possa dar outros passos à frente com a casa arrumada. Foi dessa maneira que eu enxerguei até aqui esses números apresentados.
Eu vou continuar a conversa contigo, Wellington, mas vou também juntar a esta conversa o Alexandre Chivali. Não sei se já temos condições de juntar o Chivali aqui ao nosso bate-papo, como dizem os brasileiros. Chivali, bom dia. Espero que tenhas tido uma noite descansada. Não sei se estavas acordado de madrugada quando a CNE fez a primeira divulgação de números de dados sobre estas eleições gerais. A esta altura já temos novidades, já temos uma atualização. O Wellington falava, enfim, da decadência, digamos assim, da Casa CE, que mostra números muito baixos. Dizia o Wellington a lutar para chegar a 1%. Quanto a ti, o que é que te surpreendeu nestes números, por exemplo? Bom, cumprimento a si, Claudete, e também a todos os telespectadores da TPA. Para mim, o que surpreendeu é, sobretudo, o nível de pontuação que o PH tem, um partido novo, embora a presidente do partido não seja alguém tão novo assim nas andanças políticas, mas a par disso, também a queda vertiginosa da Casa CE, que eu tenho que os levar a refletir. Eu me recordo que, na altura, quando a Casa CE se desvinculou da Belsa e do Peru, eu, na altura, disse que havia sinais de que isto poderia prejudicar e de que maneira a própria coligação. Parece que 2 ou 3 anos depois, este vaticínio se verifica. Agora, eu acredito que o grande desafio que existia por parte do partido do poder, o MPLA, era a manutenção da maioria qualificada. Sempre achei que isso seria extremamente complicado em função da conjuntura que o próprio país tem. Primeiro, a começar por uma nova liderança na UNITA, quer queiramos, quer não, quer gostemos ou não, a verdade é que uma nova liderança na UNITA trouxe uma outra dinâmica diferente da que tinha, por exemplo, o Isaías Samacuva, mas também o facto de o MPLA estar no poder já há muito tempo, as fricções que são indisfarçáveis a nível do MPLA ao longo destes tempos todos, ligados primeiro à sucessão, segundo à agenda que o presidente João Lourenço seguiu, mas também, sobretudo, quando se fala da Covid, como muito bem dizia o Wellington. Creio que o grande desafio que o MPLA tinha nessas eleições era manter a maioria qualificada. A ver, vamos, porque pelos números avançados, pelo menos do ponto de vista do círculo nacional, é pouco complicado atingir essa maioria qualificada, mas da conjugação dos resultados ao nível dos círculos provinciais, é bem provável que estejamos perto disso. Mas, como disse, ainda é cedo, vamos ver o que é que isto vai dar, pese embora estejamos a um bom nível de escrutínio neste momento, mas não deixa de ser interessante notar que, independentemente de um ou outro desacato ali e acolá, estas eleições correram com relativa normalidade. Há muita calmia que eu posso notar e também há aqui a destacar o papel que a CNE tem estado a desempenhar, que em tão curto espaço de tempo tem estado a trazer resultados consistentes. Aqui, normalmente, quando há atrasos por parte dos órgãos de gestão eleitoral, isto pode gerar uma onda de suspeição, contestação. Exatamente. Então, esta rapidez com que a CNE está a agir é fundamental, mas também não deixo de registrar alguns digamos, incidentes, sobretudo alguma mídia que, enfim, se é verdade que as sondagens feitas ou a divulgação de resultados feita antes da CNE é ilegal, também há esta nota tem que ser deixada para alguma mídia que vai no sentido de terem aparecido resultados antes, o que de facto pode propiciar situações de desacatos ali e acolá. Um outro aspecto que me parece importante, e aí pode ser o fator que vai diminuir uma onda de tensão, é o facto da CNE poder, neste momento, estar disponível para ouvir a versão dos partidos políticos, todos eles, porque apesar da CNE ter a última palavra, não pode ter a única palavra. Portanto, é preciso aqui podermos conjugar esses resultados, também que são trazidos pelos partidos políticos, todos eles, porque os partidos políticos evidentemente fizeram a sua contagem paralela, e isto pode nos levar a que não tenhamos que discutir aqui questões de legitimidade. Portanto, a CNE tem que tudo fazer para que assim que os resultados forem proclamados, não se discuta a questão da legitimidade, que é extremamente importante
em processos eleitorais desta natureza. E, portanto, eu creio que uma leitura rápida e primeira que pode ser feita destas eleições resume-se no que eu disse até aqui. Eu vou pedir que se juntem os dois ao mesmo tempo. Tenho uma pergunta para os dois. Falaram-me tanto o Chivali como o Wellington a propósito de dados que os tinham surpreendido ou não. A surpresa não houve mesmo, é no facto de mais uma vez os protagonistas deste duelo político no nosso país terem sido os mesmos, MPLA e UNITA. No fundo, os outros quase que juntos estão ali a lutar para terem 1% de votos, não é? Portanto, mais uma vez não há surpresas aqui. Não há, nesse aspecto não há surpresas. É verdade que poderíamos juntar a este grupo de dois contendores, o FNLA, também um partido histórico, Partido Libertador, mas o simples facto do MPLA, da FNLA neste momento estar a lutar para atingir 1% é também um fator que tem que levar os próprios militantes do FNLA a refletir. Portanto, que a MPLA e a UNITA seriam até as últimas consequências, os grandes contendores, eu não tive dúvidas absolutamente nenhuma a respeito, e os resultados têm estado a confirmar que, de facto, na arena política angolana, o MPLA e a UNITA vão continuar a dominar por muitos mais e longos anos. Wellington, não há espaço para outros? Olha, Claudete, como eu falei, eu vejo que a Casa CE foi uma surpresa, assim, uma decepção mesmo. Não que eu esperasse algo da Casa CE, mas fazendo uma comparação entre 2017 e esta eleição de ontem, né, na verdade ela continua, porque agora estamos no processo de divulgação dos resultados, a Casa CE foi a grande derrotada. Você sair de quase 10% e agora lutar para ter 1%, e praticamente todos os votos foram transferidos para a UNITA. E como eu falei, a Casa CE, que nasceu como um apêndice da UNITA, aí foi reimplantado na UNITA, agora o braço voltou a ser costurado lá na UNITA. Então, mas não podemos deixar de considerar que toda aquela campanha externa da imprensa de língua portuguesa, sobretudo aqui na Europa, e partindo de Portugal principalmente, foi jogada por terra, porque eles falavam muito em eleições ranhidas, e até aqui os resultados com 10% de diferença, uma resposta muito boa. É uma diferença que devemos considerar extremamente favorável diante do cenário que eu falei, de um MPLA que teve que lutar dentro do governo por uma situação de combate à corrupção e que acabou sofrendo o impacto direto disso. Então, eu considero que são muitos os aspectos que devemos considerar até aqui, Claudete. Eu já volto a conversa convosco, podem se manter aí em prontidão, a qualquer momento volto então ao contacto com o Wellington e com o Chivali.